meu nome é Nena Belchior e este é o quadro Curiosidades Bíblicas. Mas antes da curiosidade de hoje, vá lá até o meu canal, inscreva-se, ative lá o sininho para ter todas as notificações e ficar por dentro do que acontece por aqui. E já aproveita, curte os vídeos, inclusive esse, e gostando, compartilhe com seus amigos, ok? Vamos para a curiosidade de hoje, que ele está no contexto de Isaías 42 e depois ele se repete em Mateus 12. Esse texto de Isaías é um texto profético, é um texto profético messiânico. Ele vai falar do servo do Senhor, ele vai falar do Messias, ele vai dar algumas características de como será esse Messias. Então, ele começa falando, vai dando algumas entonações, mas eu quero enfatizar o versículo 3 nessa curiosidade, que ele vai dizer o seguinte: ele não esmagará a cana quebrada e ele não apagará o pavio que fumega. Mas o que ele quer dizer com isso? Para nós parece não fazer muito sentido este versículo, então a gente precisa entender o contexto cultural da época. A cana seria uma vegetação que ficava à margem dos ribeiros, dos ribeirinhos. E ele parecia um pouco com a nossa cana de açúcar, porém de uma forma oca, não tinha nada dentro, como se fosse um bambu, mas um pouco mais fino. E aí os meninos pegavam aquilo, faziam orifícios e utilizavam como instrumento, porque aquilo produzia um som. Parecido com a nossa flauta hoje, mais ou menos isso. Só que quando esses meninos furavam demais, pressionavam para fazer esse orifício e ele acabava rachando, ele não tinha mais validade essa cana não emitia mais som, então os meninos jogavam à margem, jogavam pelo caminho e as pessoas passavam e pisavam, esmagavam, pisoteavam essa cana, porque ela não tinha mais utilidade. Então, o que Isaías quer dizer nesse contexto? Mesmo que você esteja se sentindo sem utilidade, as pessoas te vejam sem nenhuma função, sem nenhuma utilidade, o Senhor, o Messias, aquele que virá, ele não vai te pisar, ele não vai te esmagar, ele não vai te jogar à margem. E quanto ele não apagará o pavio que fumega? Então, precisamos também entender. Nas casas de Israel, elas tinham porta, mas elas não tinham janela, tornando assim um ambiente escuro. Então, era muito comum o uso da lamparina e a lamparina tinha um pavio. Pense numa vela hoje. Então, quando você acaba de acender aquela vela, ela tá com uma luz, ela tá vibrante, ela ilumina muito bem. A partir do momento que ela vai diminuindo e que esse pavio está quase apagando, ela se torna uma luz mais fraca. Assim acontecia com a lamparina, com um diferencial. Quando esse pavio estava bem fraquinho, ele produzia, ele inalava um cheiro muito ruim. Então, o que o morador fazia? Ele, quando essa luz estava bem fraquinha e esse pavio pequeno, ele já apagava essa lamparina, esse pavio, e como produzia esse odor ruim após apagado, ele colocava para fora da casa. Então, o que Isaías quer dizer? Esse Messias, mesmo que você tenha uma chama muito fraquinha, mesmo que você esteja espiritualmente produzindo um cheiro que não é agradável, que não é bom, ele não vai te apagar. Ele não vai apagar essa chama. Esse é o contexto de Isaías 42, 3. E aí, lá em Mateus 12, Jesus estava numa cidade, ele começou a notar algo estranho, que as pessoas iam colocar ele já para andar ali, já iam expulsá-lo de lá, e ele cura os enfermos antes de sair daquela cidade. E aí o que Mateus relata, e ele fala, e com isso se cumpriu a profecia do profeta Isaías, se cumpre a profecia messiânica do profeta Isaías. E aí ele relata todo Isaías 43, inclusive o versículo 42, 3, que diz que ele não esmagará a cana quebrada e ele não apagará o pavio que fumega. Então Mateus está falando, tá vendo? Quando todos aí, os enfermos não têm, né, nenhuma validade, não tem mais nenhuma utilidade, essa é a prova de que ele é Messias. Ele vai lá e ele não
esmaga, ele não abandona, ele vai lá e ele cura, e ele restaura, e ele traz novamente o vigor de tudo aquilo. Então esse tem um contexto cultural muito forte, mas é um texto que pode ser muito bem aplicado nos nossos dias. Então, se você está se sentindo como uma cana quebrada, sem utilidade, sem valor, tenha certeza que o Messias, Jesus Cristo, ele não irá te esmagar. Ele não irá te jogar à margem no meio do caminho. E se você não tem mais luz, se a sua luz está fraca, se até espiritualmente você produz esse odor não agradável, ele não vai te apagar e pôr para fora da casa. Ele não vai te apagar e pôr para fora. Ele vai te restaurar, ele vai restaurar a sua luz, ele vai restaurar o seu perfume, ele vai trazer a restauração, ok? Essa é a curiosidade de hoje, espero que tenham gostado, Deus abençoe e até a próxima, tchau!